Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco, mas antes peço sua inscrição aqui embaixo. Deixa o like nesse vídeo, habilite o sino das notificações e vamos em frente. Hoje tem transmissão aqui no canal, direto de São Januário, Vasco e Grêmio. O Vasco volta a campo depois de quase um mês treinando e vamos conquistar, se Deus quiser, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro hoje, diante do Grêmio, dentro de São Januário, tá certo? Então, reforçando aqui, se inscreve aqui embaixo, tem transmissão aqui no canal, às 4 horas da tarde, pré-jogo, jogo, pós-jogo. Se inscreve aqui, deixa o like nesse vídeo e vamos em frente, tá certo? Olha aqui, tem novidade também, se vocês que não sabem, a Betano patrocina o Campeonato Brasileiro também. Além do Campeonato Brasileiro, a Betano é parceira aqui do canal Vasco Connection. Então, assim, você que ainda não é inscrito na Betano, pô, Eduardo, não sou inscrito na Betano e tal, se inscreve aqui, tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, tem um código promocional passando aqui na tela para você, então faça a sua inscrição na Betano. Assim que você fizer a sua inscrição, entre em contato comigo aqui no grupo de WhatsApp, você ganha até R$ 500 aí de bônus na Betano, aqui pelo canal, tá certo? Depois entre em contato comigo aqui através do telefone, o DDD 21, e o telefone é 999-81-1630. Vai lá na Betano, faça a sua inscrição, depois vem aqui pro grupo de WhatsApp do canal Vasco Connection, tá rolando sorteio de camisa, rolando sorteio de ingresso e muito mais, tá certo? Vem pra cá. Olha aqui, vamos falar desse jogo, vamos falar do Hugo Moura, vamos falar sobre os resultados de ontem no Campeonato Brasileiro, tá certo? Deixa eu falar primeiro do Hugo Moura. Para quem não sabe, o Vasco contratou o volante do Atlético Paranaense, Hugo Moura, jogador de 26 anos, revelado pelo Flamengo, e que agora é o novo volante do Vasco. Para quem não conhece o Hugo Moura é um jogador de muita vontade, de muita garra, é um jogador de marcação, é um jogador que o Vasco não tinha no seu elenco. Então, o Vasco acaba de acertar a contratação. É um desejo antigo também do técnico Ramon Dias, que tentava descobrir esse camisa 5 e não conseguia, aquele jogador que para o jogo, aquele jogador que tem um bom passe, o jogador de marcação firme. Então o Vasco não tinha no seu elenco. O Vasco contratou e o Hugo Moura chega no Rio de Janeiro até quarta-feira. Vamos cobrir também a chegada do Hugo Moura direto do aeroporto, tá certo? Então, mais uma vez, faça sua inscrição aqui embaixo. Falando do Campeonato Brasileiro, eu quero falar porque tem boas, eu considero excelentes mexidas do técnico Ramon Dias no time titular do Vasco hoje à noite, tá certo? Vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero falar dos resultados de ontem no Campeonato Brasileiro. O Internacional venceu o Bahia por 2-1, o Criciúma empatou com o Juventude por 1-1, o Fluminense empatou aqui no Maracanã com o Red Bull Bragantino, próximo adversário do Vasco, 2-2, e o São Paulo perdeu no Morumbi para o Fortaleza por 2-1. Então esses foram os resultados de ontem no Campeonato Brasileiro. Hoje à tarde o Vasco entra em campo para enfrentar a equipe do Grêmio. O principal destaque do Grêmio, na minha opinião, tá aí na capa, é o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é um cara experiente, é um cara malandro no futebol, é um cara que sabe das coisas, é um cara que tem ali a experiência dele para montar um time. O time do Grêmio é bom? É bom. É um espetáculo? Não. Dá para vencer. Ainda mais dentro de São Januário. Essa é que é a grande realidade. Então, assim, o técnico Renato Gaúcho deixou claro que ele vai atacar. E isso, na minha opinião, é bom pra gente. Né? Deixou claro que ele vai partir para cima do Vasco, independente de qualquer coisa, que o Grêmio vai para cima. 1-0 para mim é goleada. Isso é Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, o que importa é a vitória. É um campeonato muito longo, tá certo? Ano passado, fizemos uma péssima campanha no segundo turno, no primeiro turno, perdão. No segundo turno, fizemos campanha de Libertadores. Né? No primeiro turno, o Vasco somou apenas 9 pontos. No segundo turno, o Vasco foi o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, o técnico Ramon Dias sabe demais trabalhar nesse sentido, né? Um cara que gosta de pontos corridos, sabe disputar esse tipo de competição. Então, é inteligente, ele trabalha jogo a jogo ali, né? A questão tática da equipe. Quando eu digo jogo a jogo, não é o óbvio, não. É a questão dele estudar o adversário, armar o time dele, no caso o Vasco, e colocar em campo com esquema tático. O Ramon Dias é muito assim. Ele tem o jogo a jogo ali, ele estuda demais os adversários. Isso é muito legal. E dá para perceber isso em campo, tá certo? Então, assim, o principal reforço do Grêmio é o Renato Gaúcho ali na beira do campo. No caso do Vasco, que fez muitas mudanças, principalmente no ataque, Rossi, David e Verratti, considero boa, que eu acho uma boa, um bom achado do técnico Ramon Dias. Por quê, gente?
ele colocou velocidade no ataque, força no ataque e um jogador de presença de área, que é o Verratti. E o Vasco sofre com essa questão contra-ataque, não tem esse jogador lado de campo. Então, se o Rossi estiver bem, é claro que ele vai ser um dos principais pontas do brasileiro. Se ele estiver bem, se ele quiser. Eu acho que se ele colocar na cabeça dele, não vou me machucar, vou jogar. Pô, ponta, jogador que chega na linha de fundo para fazer os cruzamentos, são raros no futebol brasileiro. Raros. Isso é raridade. E o Rossi é um desses. Então, por isso que eu falei, pô, peraí, vai negociar o Rossi, mas temos outro? Não tem, pô. Não tem. O cara sabe jogar bola, só tem 31 anos. E ele deixou claro, quero ficar. Estou com vontade de jogar no Vasco. Então, isso foi muito legal também da parte do Rossi, né? Que o clube tentou negociá-lo de alguma maneira, né? Ele não aceitou, ele não foi. Ele bateu o pé e ficou no Vasco. Dito isso, deixa eu passar para vocês aqui o provável Vasco e o provável Grêmio também. O Vasco deve ir a campo com os seguintes jogadores. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral, Medel, Léo, Lucas Piton, presta atenção no meio campo, hein? Matheus Carvalho, Sforza e Galdames. O ataque, Rossi, David e Verratti. Acho que ele achou o time aqui. Acho que ele conseguiu aqui, legal, encontrar o meio campo, achar um meio campo legal e um ataque também bom para o jogo contra o Grêmio. O provável Grêmio, Kaique, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Cuiabano, Vila Sante, PP e Cristaldo, Gustavo Nunes, Pavão e Diego Costa, técnico Renato Gaúcho. Ou seja, gente, dá para vencer o jogo. O time do Grêmio tem alguns jogadores experientes, mas nós temos jogadores mais rápidos no ataque. A defesa do Grêmio, ela é lenta. É boa, mas é lenta. Se o Vasco conseguir encaixar contra-ataques, encontrar bons passes e o Rossi estiver bem, junto com o Lucas Piton, fazendo ultrapassagem de um lado, pelo lado esquerdo, o Paulo Henrique pelo lado direito, o Vasco vai conseguir, sim, essa vitória dentro de São Januário. Ainda mais empurrado por sua torcida. A nossa torcida, ela faz uma diferença monstruosa. Então, acredito demais na vitória hoje contra a equipe do Grêmio dentro de São Januário, tá certo? Só para reforçar aqui a questão envolvendo o Hugo Moura, o jogador deve ser o único reforço do Vasco na janela doméstica, né? Então, o Vasco segue negociando também a questão do patrocínio Master, que deve ser a Betano, né? Vai pagar cerca de 45 milhões por ano, e outras questões também sendo resolvidas dentro do Vasco. Como hoje é dia de jogo, gente, é foco total. Vou reforçar aqui também uma questão com vocês. Hoje eu vou para São Januário bem cedo para transmitir o jogo aqui pelo canal. Então, se inscreve aqui embaixo. Não fica de fora, não. Muitas novidades hoje aqui no canal. Então, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, compartilha aí com geral, diz, tem transmissão lá no canal Vasco Connection, vamos para lá e tal. Estreia do Vasco, pré-jogo, jogo, pós-jogo, tudo aqui no canal Vasco Connection, tá certo? E você também, que não faz parte do grupo da Betano aqui no WhatsApp e grupo do canal Vasco Connection também, tem um link da Betano fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, tá certo? E um código promocional passando na tela para você. E o zap aqui do canal, do grupo do canal, o DDD é 21, telefone é 999-81-1630, tá certo? Então, vem para cá, porque aqui é muito, mas muito mais legal, tá certo? Vamos falar de Vasco, vamos cuidar do Vasco, vamos abraçar o nosso clube, tá certo, gente? Então é isso. Vitória do Vascão hoje, mais tarde, com transmissão aqui do canal. Se Deus quiser. Vamos com tudo. Um beijo no coração de todos vocês, um excelente e abençoado domingo e saudações vascaínas.